O processo de injeção de termoplásticos é altamente técnico e pode ser encarado do ponto de vista científico. Prova disso é que existem 5 fenômenos físicos que ocorrem ao longo das várias fases do processo e que influenciam os parâmetros que você regula na sua máquina. Você quer conhecer esses 5 fenômenos físicos? Então eu vou te contar nesse vídeo. Agora, por ser um processo tão técnico, ele não pode acontecer de qualquer jeito. Você tem que garantir que o processo de injeção ocorra livre de qualquer contaminação e impureza que possa influenciar negativamente as propriedades do seu material e das suas peças. E nada melhor do que para garantir essa limpeza e ausência de contaminações do que os compostos de purga Asa Clean que patrocinam esse vídeo junto com a Eudrix Plásticos, que representa a Asa Clean aqui no Brasil. Esses compostos vão fazer com que você mantenha a sua máquina totalmente livre de impurezas, de contaminação de outros materiais, de cores que ocorrem entre um processo e outro. Conheça um pouquinho mais da Eudrix e da Asa Clean e como eles podem te ajudar no seu processo de injeção. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco a respeito dos 5 fenômenos físicos que ocorrem no processo de injeção e como eles influenciam os parâmetros que você ajusta na sua máquina. Se quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é mais um conteúdo trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que vão te ajudar a manter o seu processo cada vez mais científico, livre de impurezas, de contaminações, de outros materiais, de cores que podem ocorrer entre o uso de um material e outro na troca de produtos na sua máquina injetora, tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dos compostos de purga Asa Clean e da Eudrix, os contatos estão aparecendo aqui embaixo e estão na descrição desse vídeo. Entre em contato com eles, pede uma visita técnica, uma visita comercial para conhecer um pouco mais dos compostos de purga Asa Clean e como eles podem te ajudar a economizar dinheiro e ganhar em qualidade no seu processo. Fechado? Muito bem, mais alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificada e notificado sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância e atingir um número cada vez maior de pessoas, assim como pegar o link desse vídeo e compartilhar com todo mundo que se interesse pelo tema de plásticos nos seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, enfim, em todo lugar onde o pessoal possa se interessar pelo tema de plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também, conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Os endereços estão aparecendo aqui embaixo. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo técnico para o pessoal da área de plásticos e para a sociedade como um todo conhecer mais esse material, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal?
Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo, então, falando a respeito dos 5 fenômenos físicos do processo de injeção, e tem PDF, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora, para você aqui, os 5 fenômenos físicos do processo de injeção, representados por esses ícones aqui, criando um suspense. Vamos ver o que significa cada um desses itens e cada um desses fenômenos físicos e como eles influenciam o seu processo. Te lembrando que é o conteúdo patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Os contatos estão aparecendo aqui, estão na descrição do vídeo. Então, se você tiver problemas aí de contaminação, manchas em peças, dificuldade na hora de trocar de cor, leva muito tempo, entre em contato com o pessoal da Eudrix, pede uma visita técnica, uma consultoria para eles e você vai conhecer como esses compostos de purga podem te ajudar a ganhar mais dinheiro e mais tempo no seu processo. Fechado? Vamos falar então a respeito dos 5 fenômenos do processo de injeção e eu vou começar com o fenômeno da fusão, que é o primeiro que acontece, que é o primeiro que precisa acontecer para o processo rodar como a gente espera, tá? Como todo termoplástico, a grande maioria dos processos de transformação envolve a fusão do material, envolve a gente amolecer, derreter esse material para que ele possa se conformar na geometria do nosso produto, tá certo? Então vamos dar uma olhada no fenômeno da fusão. Como eu falei, ele ocorre na unidade de injeção durante a fase de dosagem. É praticamente o primeiro fenômeno que ocorre no processo para preparar o material para todo o resto que vem a seguir. Tá? A ideia aqui é que a gente tenha um material totalmente fundido, homogêneo e que possa então ser injetado na cavidade do nosso molde com qualidade. Tá? A principal influência desse fenômeno de fusão é no ajuste de temperaturas. Né? As temperaturas que a gente coloca nas resistências elétricas da nossa máquina são determinadas para que a gente tenha um nível de temperatura, um nível de transporte de calor para o material. Para cada material vai ser específico, adequado para que esse material então possa sair do estado sólido para o estado fluido. Essa é a principal influência do fenômeno da fusão. Determina a quantidade de calor que a gente precisa fornecer para o material. Mas saiba que a quantidade de calor que a gente fornece para o material não vem só das resistências elétricas, mas também do atrito gerado pela rosca durante a fase de dosagem. Então, a fase ou o fenômeno de fusão tem uma influência no perfil de rosca também. E materiais que precisam de mais calor vão precisar de perfis de rosca mais específicos comparado com materiais que precisam de menos calor. Certo? Então essa é uma outra influência muito grande que determina inclusive o tipo de equipamento que você vai utilizar. Tá? E finalmente, o fenômeno da fusão ele prepara o material, como eu falei, para as próximas etapas do processo de injeção. Então, os próximos fenômenos que vão acontecer podem acontecer exatamente porque a gente preparou o material, fazendo com que ele passasse do estado sólido para o estado fluido, fazendo o fenômeno da fusão acontecer, e aí sim o material está pronto, fundido, homogeneizado para o próximo fenômeno. E o próximo fenômeno que acontece é o fenômeno do fluxo. Exatamente, o material vai passar a fluir. Uma vez que ele esteja fundido, né, que ele passou pelo primeiro fenômeno, ele está fundido, homogeneizado, livre de impurezas, né? Se você usou aí os compostos de purga Asa Clean, ele vai estar livre de impurezas, livre de qualquer contaminação, e ele vai poder passar a fluir para dentro das cavidades do nosso molde. Tá? O fluxo ele vai acontecer, ele vai ser gerado pelo avanço da rosca de plastificação. Então, durante a fase de dosagem, lá no fenômeno da fusão, a rosca rotacionou e retrocedeu, acumulando material na frente da unidade de injeção. A partir desse momento, a rosca vai realizar um movimento de avanço, e isso vai fazer com que o material seja empurrado para dentro das cavidades. O que vai acontecer à medida que a rosca avança é que ela vai avançar com uma determinada velocidade e vai gerar uma pressão, que é exatamente a velocidade de injeção e a pressão de injeção que influenciam bastante o fenômeno do fluxo. É como a gente controla o fluxo do nosso material. A gente determina uma velocidade de injeção e essa velocidade de injeção, à medida que a rosca avança, gera uma pressão que, por sua vez, é influenciada pelas características de fluxo do material, como, por exemplo, a viscosidade. A viscosidade é a resistência ao fluxo do material e que é a principal responsável pela geração da pressão de injeção. Então, esses parâmetros de velocidade de injeção e pressão de injeção são influenciados pelo fenômeno do fluxo e pelas características de viscosidade do material. Tá? A ideia do fluxo é levar o material, então, para as cavidades, da ponta da rosca, do início ali da unidade de injeção, para
todas as cavidades do molde. À medida que o material então percorre esses caminhos, ele está realizando o segundo fenômeno do processo, que é o fenômeno do fluxo. Na sequência, nós temos o fenômeno da conformação. É aqui que ocorre de fato a moldagem da nossa peça. A gente tem então agora uma cavidade preenchida de material, mas não necessariamente esse material já está na geometria final que a gente deseja, já tem as dimensões finais que a gente deseja. O que a gente precisa agora é garantir que ele vai copiar todos os detalhes dessa cavidade. Então a gente precisa colocar um pouco mais de pressão durante um certo tempo nesse material para que ele então assuma todas as características da minha cavidade. Isso acontece então depois que a gente preencheu as cavidades durante a fase de recalque. À medida que a gente aplica pressão e tempo de recalque, a gente vai garantindo que o material assuma a geometria da cavidade definitivamente. Mas não só a geometria, ele vai também assumir as dimensões, aquela dimensão mais fininha, mais precisa que a gente quer que aconteça, que a gente quer que o material assuma. Então, peças de precisão, esse fenômeno é muito importante. E também ele vai assumir todas as características superficiais, se o molde tiver algum tipo de textura, algum tipo de acabamento, como polimento, ou como algum tipo de gravação, é nessa fase que o material vai copiar todos esses detalhes e assumir as características do produto visuais que nós estamos buscando. Finalmente, ele determina, esse fenômeno de conformação, ele é determinante para o tempo de ciclo quando a gente está falando de materiais semicristalinos, porque é durante essa fase que esses materiais vão solidificar e manter a sua geometria para que a gente possa depois utilizar as peças. Então, para materiais semicristalinos é uma das fases mais importantes, é a fase de recalque, onde a gente conforma o material na geometria final e ao mesmo tempo ele vai solidificando e assumindo a sua forma definitiva. Como quarto fenômeno, nós temos o resfriamento. Ora, nós fundimos o material, transformamos esse material do estado sólido para o estado fluido. E aí a gente injetou esse material na cavidade e ele ainda está derretido, ele está fundido dentro da cavidade. Para que ele possa, então, passar do estado líquido para o estado sólido, ele precisa perder calor. Isso começou a acontecer na fase de conformação, mas a gente precisa dar mais tempo para o material ficar rígido o suficiente para poder ser extraído do molde posteriormente. Isso vai acontecer durante a fase de resfriamento. Nessa fase, a gente vai fazer com que o material troque calor com o molde. Basicamente, o processo fica lá paradinho, quase nada acontece nesse momento, simplesmente ocorre uma troca de calor entre o material e o molde para que ele fique cada vez mais rígido, cada vez mais sólido, permitindo a extração sem deformações e sem nenhum tipo de dano a essa peça. Tá? A gente vai então solidificar o material na geometria definitiva da nossa peça. E essa fase de resfriamento, assim como a conformação determinava o tempo de ciclo para materiais semicristalinos, a fase de resfriamento determina, em grande parte, o tempo de ciclo para materiais amorfos. Para os materiais amorfos, é aqui que realmente o material vai perder calor e vai enrijecer até um nível suficiente para poder ser extraído da cavidade sem nenhum tipo de deformação e nenhum tipo de dano. Tá certo? Então, conhecer o fenômeno do resfriamento é muito importante para você poder ajustar, principalmente, o tempo em que o material vai precisar ficar trocando calor com um molde. E, finalmente, o quinto fenômeno é o fenômeno da ejeção. E, basicamente, ele acontece na abertura, na extração e no fechamento do molde. Ele influencia essas três etapas do processo de injeção. Tipicamente, é uma fase para acontecer bastante rápido no processo. Mas o grande objetivo aqui é retirar a peça do molde. O que a gente tem que fazer? Abrir o molde, expor a peça e fazer com que ocorra a movimentação de algum mecanismo do molde que nos ajude a remover essa peça da cavidade. E como esse é o grande objetivo, dependendo da complexidade dessa peça, que precisem acontecer algumas movimentações adicionais no molde, como machos, como gavetas, isso pode levar um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Então, isso tem uma influência, ou pode ter uma influência também, no tempo de ciclo que você determina, principalmente nessa fase entre a abertura, a movimentação do molde para a extração e o fechamento do molde. Essa é a última etapa do nosso processo de injeção. Com isso, a gente praticamente encerra um ciclo de moldagem
e já deixa a máquina prontinha para começar o próximo, aonde esses fenômenos vão se repetir. A característica do processo de injeção é que ele seja cíclico, ou seja, tudo isso acontece repetidas e repetidas vezes, e a cada vez que ocorre um ciclo de moldagem, a gente tem uma peça ou uma quantidade de peças fabricada. Agora eu quero mostrar para você, nessa já conhecida animação que eu costumo utilizar aqui no canal, como esses fenômenos ocorrem de fato no processo de injeção. Então a gente tem aqui a máquina injetora, o funil, onde ficam os grânulos de material, a unidade de injeção com a rosca aqui dentro, o canhão aqui fora e um molde, tá? Então o que vai acontecer? O primeiro fenômeno vai acontecer quando a rosca rotacionar. Use a sua imaginação, imagine a rosca rotacionando e transportando o material aqui para frente, fazendo o fenômeno da fusão acontecer. Agora, a rosca vai ter uma movimentação à frente, gerando velocidade e pressão de injeção, e o segundo fenômeno, que é o fluxo. Então o material flui para dentro das cavidades e inicia então uma manutenção de pressão, conformação e troca de calor com o molde até que a peça esteja totalmente solidificada. E aí, finalmente, o fenômeno da extração. Então, esse é o esquema de como os fenômenos físicos acontecem durante o processo de injeção. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, que insights ele te deu, que problemas ele ajudou a resolver e que projetos ele ajudou a desenrolar. Então deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem falando como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para que eu gere vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu trabalho e na sua vida profissional. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!